despejar as bombas das trevas em nossa pequena e humilde vila. Os impactos no chão foram violentos. Houve alguns gritos do lado de fora da casa, e em alguns segundos a residência de Dona Sabrina foi atingida por uma delas. Tivemos pouco tempo para pensar, pude somente olhar Milacanova como se vindo do céu, uma mão muito delicada estendia-se em minha direção. Reconhecia como sendo do irmão Monsuede, e diante minha estupefação, consegui ver que ele se fazia acompanhar do Sr. Alfred, meu pai. Os momentos foram rápidos e instantâneos. Não sabia ao certo o que acontecia, mesmo com toda a compreensão espiritual que tinha. Mas não pude deixar de notar que caminhava amparado por eles e adentrava a porteira de madeira, que já conhecia de meus sonhos. Estava dentro do Jardim da Esperança. Havia feito a viagem sobre a qual fora avisado. Deixava de ser uma alma e tornava-me um espírito do Pai. Deus é glorioso, misericordioso e benevolente. Concedeu-me, desde o início, o conforto de um de seus lares, o eterno e sublime Jardim da Esperança. Fui conduzido a um leito dentro de uma daquelas casas talhadas de madeira. Passaram-se 3 dias sob sono e algumas tonturas, não tirando-me por completo a concentração e fé em Deus. Acordava e dormia. Passado esse período, senti que uma mão muito macia e delicada acordava-me. Já conhecia esse carinhoso toque. Era Milacanova, que vinha me chamar. Acordei de pronto e sentei-me na beira da cama. Estranhei inicialmente suas vestes. Estava ela coberta de luz muito clara, sua pele, mais alva, e sua aparência, ainda mais angelical. Sorria docemente a encantar-me. Avistava nela agora, mais do que nunca, a verdadeira companheira. Percebi que não mais nos reencontrávamos, mas estávamos perto do ninho eterno a nós destinado. Encontrávamos-nos e sentíamos o verdadeiro amor. Tentei esboçar um sorriso mais profundo, porém ainda não conseguia. Percebendo minha fragilidade, ela me disse: Alexandre querido, ore a Deus com a fé que o trouxe aqui e peça-lhe a restauração das energias. Erga a sua cabeça para o Pai como fazíamos quando na terra, e peça-lhe forças, pois não só a vida não acabou, mas o trabalho também não. Temos muito que fazer. Tens muito a quem ajudar. Não esqueçamos que agora podemos, com mais facilidade, amar o próximo. Esforce-se sem recuperar suas forças. A luta ainda não acabou. Temos ainda que vencer a guerra com amor, em nome de Deus. Compreendi intimamente o que aquela santa mulher dizia, e esforçava-me em recuperar-me, através de súplicas calorosas ao Pai Eterno. Foi então que, como na terra, Milacanova aplicou-me um passe divino, repleto de amor e luz, tornando-me mais lúcido. Após ele, pude trocar com ela palavras e carinhosos afetos. Foi então que, vendo-me melhor, disse-me: antes que se preocupe, posso lhe dizer que todos estão bem. Todos os que estavam na reunião adentraram com certa facilidade o mundo dos espíritos. Fazem-se alguns socorros a outras pessoas, mas poucas almas que habitavam a vila. Todos em breve estarão fortes e recuperados como você, e de certo prontos ao labor, em nome de Jesus. Parou por alguns instantes, e continuou em seguida: venho apenas lhe informar que tem de obrar na ajuda de alguns de seus amigos. Sabe e conhece bem o procedimento espiritual, Alexandre. Já trabalhou muito encanado, e agora Deus o chama para ser um de seus servos. Não recuse a proposta e mais essa oportunidade do Pai. Não deixe o desânimo abatê-lo. Saiba que essa guerra nefasta, provocada por homens rudes, traz inúmeros desencanados todos os dias requerendo cooperação de todos. Todos os espíritos têm de se esforçar para auxiliar os novos irmãos que adentram este mundo. Por isso, já lhe é conferida a missão de colaborar na desencarnação de 2 de seus amigos, os irmãos Peterson e Roboels. Não os deixe sem alento. Crie forças e reaja, pois isso você pode fazer. Estava mais animado, e não parecia mais abatido.
Aquelas palavras fortificavam-me. Devo dizer-lhe, Alexander, que estou designada a outros trabalhos, em outra esfera. Faço parte da mesma colônia espiritual que habitamos, e por ora temos que nos separar. Tem ainda que evoluir um pouco mais, meu querido, a fim de podermos estar no mesmo plano. E isso é o que lhe peço, para que fiquemos em nosso ninho de amor, eternamente juntos. Levante-se, reaja e lute com toda a sua fé. Saiba também que poderemos nos encontrar mensalmente e passarmos algumas horas lado a lado. Aquilo me desanimou um pouco, contudo, em rápidos segundos reagi, reconhecendo que só com labor subiria a escada para chegar ao degrau em que se situava Milakhanova. A escada que nos direciona ao Pai Maior. Não consegui esmorecer. Jamais desistiria. Devia muito a ela e a muitos outros. Tinha muito que fazer para os que muito me ajudaram. Não deixaria Peterson e Roboels sem meu amparo fraternal. Era duro admitir a separação momentânea de Milakhanova, entretanto meu coração chamava-me à solidariedade. Aprendi muito a amar o próximo, e sabia que esse era o único caminho para alcançar minha alma gêmea, pois o tempo é apenas pequena fração perto da eternidade. 20. Um amigo, um irmão. Trocávamos as últimas considerações, eu e Milakhanova, quando recebemos mais uma graça do Pai Celestial. Foi derramada sobre nós luz rosada com um leve som musical. Sabíamos que era hora de ela partir e, por intermédio daquela sublime caridade do Eterno, desapareceu lentamente minha companheira, levando em seu coração todo o meu amor e a promessa de que muito lutaria por alcançá-la. Como não poderia ser diferente, deixou-me seu profundo olhar carinhoso. Seu sorriso amoroso que penetrava dentro da alma aconchegando meu ser e fortificando, ainda mais, minha esperança de que, em futuro breve, tornar-nos-íamos uma só luz. Nesse instante, pedi a Deus que toda sua misericórdia fosse estendida àquele espírito de luz, e que guardasse Milakhanova para todo sempre. Também não pude deixar de pedir-lhe o perdão e a fé maior, para empenhar-me em minhas novas tarefas, a fim de que eu retirasse antigos véus e abrisse novas cortinas à luz eterna. Passaram-se 12 dias, em que fui auxiliado por vários companheiros do grupo Fé, Amor e Prece, além de outros abnegados servos de Deus. Meu mentor, o Sr. Monsuede, o Sr. Alfredo e o irmão Marcos talhavam-me ensinamentos maiores, a fim de que pudesse participar dos novos grupos de socorros espirituais ante aos prematuros desencarnes daquela guerra horrenda. Tinha eu muita facilidade em aprender. Primeiro porque estava empenhado em utilizar toda a minha perseverança em ajudar o próximo. Segundo porque o espiritismo praticado na humilde vila que habitei facilitava minha compreensão. Ouvi de meu pai, um dia, o seguinte dizer: todo aquele que usa o espiritismo como aspirante a tentar ser um cristão envolve-se em laços fluídicos de muita luz e recebe do alto grandes possibilidades e estrelas de benemérito. Trabalhar como espírita requer o espírito cristão. Todos que assim o fazem logo conseguem oportunidade de trabalho em nossa esfera, à procura da evolução espiritual maior. Não era diferente comigo. Esforçara-me na terra em aprendê-lo, mas havia aprendido com todos com quem convivi que não bastava conhecê-lo, ou até mesmo executá-lo. Essa prática tinha que ser com o coração cristão. Por isso, conseguir absorver os novos ensinos, agora no mundo do além-túmulo, com extrema facilidade e, tenho certeza, com mais amor cristão. Estava pronto para as tarefas de socorro. Partiria dentro de 2 dias com 3 abnegados irmãos, para que encaminhássemos 6 homens às vésperas da desencarnação, em transporte seguro, até o Jardim da Esperança. Entre eles, estariam meus amigos Peterson e Roboels. Havia me enturmado com rapidez com os 3 abnegados operários do bem, os irmãos Miguel, Vicêncio e Péricles. Antes de partirmos, recebi uma profunda lição do irmão Marcos. Estávamos em conversa despretensiosa,
E assim disse-me ele ao desejar sucesso na função laborativa: Alexander, estamos todos aqui reunidos em nome de Deus, a ensinar Cristo. Aprendi muito com as experiências de minhas encarnações passadas. No entanto, quando vivenciei a época do cristianismo, absorvi conhecimento de um irmão muito superior que assim me falou: nunca se esqueça, filho, com uma pequena flor de um jardim podemos tornar um inimigo no mais puro e grandioso espírito do reino do Pai, e, consequentemente, em nosso poder os amigo, aliado. Aprendia muito com todos no Jardim da Esperança. Também descobri que vários daqueles sublimes espíritos possuíam outra moradia na mesma colônia espiritual, em esferas mais elevadas. Contudo, permaneciam naquele santo jardim com um só intuito: colaborar, ensinar, praticar o amor ao próximo como Jesus fez e faz por nós, todos os dias. Após profundas lições de humildade, partimos, nós quatro, sabendo que os irmãos a serem socorridos não eram rudes. Ao contrário, vários possuíam compreensão da imortalidade da alma, e um era de envergadura suprema dentro do reino de Deus. Estava disposto a transmitir a todos as flores do amor e da fé de dentro de meu coração, sendo eles amigos ou inimigos, como um cristão deve agir. Oramos e fomos. Estaríamos por uma semana em trabalho ativo e descansaríamos em postos de socorro espiritual de ordem menos elevada. Durante toda essa semana aprendi muito mais sobre a dor que a guerra provoca. Nos humildes centros de socorro, trocava impressões com abnegados irmãos espirituais e também com alguns sofredores, recém-desencarnados. Todos detinham as preocupações nas famílias que ficavam. Era extremamente doloroso seu estado psíquico, e complicado, para nós, implantar-lhes o amor de Deus e os ensinos de Jesus. Afinal, atinham-se a preocupações materiais, e não conseguiam avistar o grande céu que agora habitavam. A guerra traz diversas consequências execrandas, mas a pior é a de trancafiar o coração do homem em preocupações mesquinhas e materiais, escondendo-lhe a verdadeira cor do céu do Pai. Socorremos primeiro os 4 irmãos que não conhecia. Todos mostravam-se humildes espíritos. Apesar de estonteados com a viagem, conseguiram ser conduzidos, por nós, ao Jardim da Esperança, aos leitos do hospital. Iriam ser preparados espiritualmente, seriam ensinados das novas condições da vida dos espíritos. Tratados por médicos espirituais e acompanhados às câmaras de retificação espiritual, onde receberiam nova luz e energia, com a limpeza das substâncias impuras de seus aparelhos perispirituais. Chegando perto dos últimos dias de nossa missão, sendo a minha primeira como espírito, iríamos auxiliar o desencarne de Roboels, e depois do Dr. Peterson, em dia imediato. Consegui perceber que Roboels estava no campo de batalha, isto é, havia sido transferido do 2º contingente militar, assim como eu, para o fronte. Isso deu-se por terem as forças soviéticas encontrado pouca resistência alemã, e os mortos e prisioneiros alemães feitos aos montes. A retomada soviética se espalhava como peste extremamente contagiosa. Não menos cruéis que os alemães, usavam da ignorância e prepotência para torturar e matar os soldados e prisioneiros. Faziam tudo em nome da guerra patriótica, ou seja, para salvarem sua revolução. Assim como Hitler, queriam poder e supremacia, e não se importavam com nenhum cidadão, do mesmo povo ou inimigo. Como Hitler e seus ideais, queriam também os líderes do Exército Vermelho espalhar sangue em nome de um comunismo ineficaz, tudo para mostrar força ao inimigo capitalista da América do Norte, os Estados Unidos. Enquanto um se desculpava das terríveis catástrofes que cometia em nome da imponência de uma raça, os outros utilizavam a desculpa da supremacia de um sistema político, o comunismo. Roboels estava prestes a ser fuzilado por outros soldados, os soviéticos. Aproximamos do prisioneiro que iria ser morto covardemente. Infiltrei-lhe passos de reconforto e coragem.
De início, seus pensamentos fugiam à realidade. O medo, o ódio e a preocupação com as 3 filhas que estavam sozinhas na Alemanha assolavam-lhe a alma. Através da fé e preces calorosas conseguimos penetrar no coração de Roboels, tranquilizando-o com as palavras de Jesus. Fizemo-lo lembrar-se do calvário doloroso do Mestre e sua covarde crucificação. Assim, segundos antes da fatalidade, meu amigo querido começou a orar a Cristo. Pudemos receber nesse momento uma poderosa luz, a qual nos fortificou em energia, e no instante da passagem ao sepulcro, Roboels pôde segurar em minha mão. Desligou-se do corpo com facilidade e esboçou-me sorriso reconfortante. Levamo-lo rapidamente ao Jardim da Esperança, e lá me disse, ainda em meio à sua forte tontura, minhas filhas. Respondi-lhe como cristão, eu olharei por elas até que você convalesça. Por ora, amigo, descanse e preocupe-se em recuperar-se logo, pois o exército de Deus precisa tê-lo pronto para a luta, com armas dos ensinos de Jesus para todos os seus soldados. Dormiu Roboels em leito confortável. Não conseguia emocionar-me com lágrimas de perda, ou de dor. Somente com preces carinhosas ao meu amigo querido, que agora se tornava meu verdadeiro irmão. Tínhamos muito que fazer no desencarne de Roboels, mas preparava-me para buscar Peterson. Trilhávamos em dia imediato a busca, a proteção de nosso último pupilo dessa carinhosa missão espiritual. Preparava-me para transportar nosso tutelado também como forma de agradecer-lhe pelo muito que me deu quando encarnado. Suas palavras humildes e calorosas levaram-me ao espiritismo e, consequentemente, aproximaram-me mais do cristianismo. Com elas, reconhecia ter Deus diversos emissários, e por elas agarrava-me na estrada iluminada de Jesus. Nós 4, eu, Miguel, Vicenzo e Péricles, adentrávamos o acampamento do 2º contingente militar. Havia se tornado um pequeno campo de apoio. Não encontrava o capitão Gerard, nem outros conhecidos, apenas avistava muitos feridos no ambulatório, várias enfermeiras e vários médicos, entre eles, o abnegado e incansável cristão Peterson. Percebi que havia diversos espíritos protetores e socorristas, assim como quando da última reunião da casa de Dona Sabrina. Então, logo concluí que a desencarnação seria em massa ou, como queiram, coletiva. Em poucos minutos notamos o barulho de aviões de guerra. Faziam o mesmo zunido do dia de meu desencarne. Não demorou muito e também fizeram como naquele dia, lançaram as bombas do ódio. Estávamos próximos do Dr. Peterson. Igual ao meu desenlace, após grande estampido e sem nenhuma dor, estendi minhas mãos ao irmão Peterson, que as segurou com um sublime sorriso. Sem esperarmos, fomos atingidos por clarão tão forte de luz amarelada e rosa que mal conseguíamos enxergar. Em meio àquela luminosidade, uma voz muito serena falou: "Venha, Peterson." Naquele instante, o médico transfigurou-se em luz resplandecente divina. Espalhava seus riscos de luz a todos e parecia que atingia todo mundo. Era o desencarnado de envergadura maior. Bem o merecia, pois até aquele momento eu nunca havia deparado com espírito tão cristão, tão divino. A luz que recebia a calorosa saudação em sua viagem era o prêmio de Deus à alma tão pura em praticar o amor ao próximo. Descobrira eu em Roboels um amigo, um irmão, e em Peterson a luz protetora que me protegeu, e seguir-me-ia para todo sempre. Não consegui deixar de me emocionar. Chorei. Ajoelhei-me diante desse humilde servo de Deus, que, antes de partir para o mundo dos elevados, orou com voz angelical. Pai Todo-Poderoso, concede-me hoje seu amor, abraça-me com honrarias que ainda não mereço, vibra-me com extenuantes energias divinais, resplandece-me com o som e a luz de seu reino. Mas Pai, bondoso Criador, enxugue minhas lágrimas de gratidão e as faça se tornar a luz da compreensão a todos os que precisam de seu amparo. Pai,
que concedeu-me o andar superior, não deixe que eu pare de olhar para baixo com os olhos do amor e da caridade. Continue a permitir-me, Deus, que cure os falidos do corpo e da alma, que busque a cura do câncer que abrange o centro da humanidade. Que aplique as injeções da paz. Senhor maior, faça-me ainda pequeno para continuar avistando os doentes da clínica. Que vista o avental dos médicos abnegados e faça erguer as suas determinações aos homens sem coração. Faça de mim, Pai, seu eterno servo, a fim de consolar todos, desde o aflito até desesperado. Mas, Pai, hoje subo agradecendo, não lhe peço mais do que a luz que ganho. Entretanto, eterno Criador, quero reparti-la com todos os que me proporcionaram esse privilégio, com todos os que aqui devem estar comigo. Senhor, meu coração aumenta em gratidão, e com certeza quero receber mais irmãos. Por isso, Pai, digo-lhe que não preciso só da luz, e sim, também, de mais compreensão. Sou humilde, Deus, mas sou deficitário de mais labor ao próximo. Pois sei que seu Filho maior é nosso eterno Mestre, e muito ainda tenho que caminhar em sua trilha cristã e amorosa. Pai, que esta luz a qual recebo se expanda a todos e para todos com meu amor, meu carinho, e que todos tenham paz ante as guerras, amor para praticar a caridade e verdade para serem cristãos. Estávamos em choro e comoção profunda. Aquela sublime luz se foi para o grande céu de Deus, deixando-nos mais humildade e a certeza de que com amor, fé e caridade poderemos um dia, muito longínquo, alcançá-la. 21. Cargo sublime. Voltamos ao Jardim da Esperança, ainda profundamente emocionados com a majestosidade da justiça de Deus. Peterson fora um grande homem, um grande médico, um cristão. Sua encarnação é louvável e foi assim que o Pai considerou. Levou-o para seu mundo maior, onde somente aqueles que falam por Jesus, amam como um mestre, agem como Cristo conseguem alcançar. Suas derradeiras palavras em comovida oração emocionaram-nos diante de dizeres tão simples. Sua humildade encantava-nos mesmo na hora do adeus. A prece em rogativa a seus doentes, a seus amigos, a todos os que sofrem. O pedido ao Pai, a fim de poder continuar auxiliando-os da terra, mesmo diante da sua superior envergadura espiritual, fortificava-nos a fé. Mostrava-nos que a caridade despretensiosa e sem ostentação é a que devemos praticar. O cristianismo particular do irmão Peterson elucidava-nos sobre respeito, moral e aceitação às determinações do Pai. A luz do irmão amigo indicava-nos o caminho que devemos seguir, o de humildade, caridade e amor ao próximo. Senti-me feliz em saber que em meio a tantas injustiças terrestres, o médico dedicado de Berlim consagrou-se por receber a justiça do Eterno. Os homens, em sua maioria, compilam-se a entendimentos pequenos e mesquinhos. Uns julgam, outros querem julgar, mas poucos se julgam. Caminhar nas veredas do amor cristão requer sacrifícios, entre eles o da aceitação. Sujeitar-se a alguns caprichos inferiores de homens que julgam possuir o poder não é covardia, e sim ato de coragem, pois que, assim aplica a fé na única justiça, a de Deus. Submete-se ao único poder, justo, sublime que orienta, o do Pai. O começo de 1942 passava com rapidez inesperada. Continuava eu a aprender e dedicar-me ao próximo em diversos trabalhos socorristas. Descansava poucas horas por dia, recebia muita instrução dos queridos irmãos do grupo Fé, Amor e Prece. Um dia, sem esperar, recebi a visita de Dona Sabrina, que, assim como eu, ficou emocionada. Possuía ela permissão, como Mila Canova, George Johnson, de viver em esferas superiores. Mesmo assim, veio auxiliar-me e aconselhar. Disse-me e explicou mais a fundo a história do grupo espiritual, J referido,
com as palavras doces e sinceras que procurarei aqui resumir. Falou-me ser esse grupo pertencente à colônia espiritual que habitávamos. Ele e os outros estavam em esferas superiores da mesma colônia. O Jardim da Esperança também fazia parte dela, tendo função de pronto-socorro e abrigo temporário. Os irmãos do grupo Fé, Amor e Prece eram rigorosamente preparados e treinados para trabalhar com os encarnados, por meio do espiritismo e da mediunidade. Em vários pontos da Europa atuavam, às vezes com nomes diferentes, assim como na América do Sul. Nesse continente fundaram uma colônia havia aproximadamente 300 anos, no país chamado Brasil. Faziam intercâmbio entre os espíritos das colônias para que todos pudessem aprender, uns tecnologicamente, com humildade, amor, caridade, outros, com o não orgulho, a não prepotência, etc., pelas várias encarnações nos dois continentes. Disse-me também que esse grupo era apenas um núcleo, uma das formas de trabalho da colônia, da qual todos nós fazíamos parte. Contou-me que Milacanova, ela e o Sr. Johnson trabalhavam em outro setor. Conversamos animadamente por algumas horas, quando então nos separamos. Prometeu ela que voltaria a me ver e mandou-me carinhoso recado de minha companheira espiritual. Estava findando o inverno de 1942 quando fui surpreendido com um convite do irmão Marcus, que assim falou-me: Alexander, está convocado para a assembleia de amanhã à tarde, às 16 horas, no salão de reuniões extraordinárias para receber alguns avisos e instruções. Além. Parou de falar e não quis mais comentar o assunto. No dia imediato, e em horário pontual, como sempre, adentrei o salão, onde pude reparar que estava sendo preparada uma pequena solenidade humilde. Foi humilde, mas sublime, e com muitas luzes despejadas pelo alto. Tive a grata felicidade de receber com muita honra o cargo de integrante trabalhador ativo do Grupo Fé, Amor e Prece. Começaria minhas atividades na Europa, mas, fim da guerra, eu a trocaria pela América do Sul, mais precisamente pelo Brasil. Cansei em emoção e choro. Recebi a notícia e presenciei a solenidade do Sr. Monsuede, antigo espírito protetor, quando na última encarnação como presidente desse grupo. O Sr. Monsuede, por beneméritos e em especial por sua útil e santa missão de anjo protetor completista, conseguiu esse posto divino, o de presidente do Grupo Fé, Amor e Prece. Coordenaria todos os labores desse grupo, coisa que ainda hoje faz. A solenidade simples e emocionante trouxe a mim, e principalmente a meu abnegado espírito protetor, a certeza de que Deus é muito grande, e Jesus, nosso eterno professor. O discurso de posse do irmão Monsuede, longe das preleções de Aranzel, como se costuma fazer na terra, foi rápido e teve como ilação as seguintes palavras: Não creio que seja o mais sábio e perfeito espírito a receber tão gloriosa posição, mas tenho certeza de que, com humildade e fé, trabalharei como coordenador máximo neste sublime cargo. Ao mais, agradeço a Deus, ao Mestre e a todos vocês, queridos irmãos, que se não tivessem colaborado comigo não teria sido possível completar a importante e árdua missão de anjo protetor. Divido esse cargo com todos, assim como a luz que o céu ora em mim derrama. E, assim como Jesus, sabemos que a trilha é longa, e, para que a percorramos, temos que caminhar e trabalhar. Por isso, desde já, convido-os para que laboremos como pequenos operários do Pai. Sem delongas, chamou alguns, formou assessores e outros coordenadores e partiu ao trabalho, como bom samaritano, como humilde trabalhador da última hora. O irmão Monsuede é exemplo de força, dedicação e amor ao Pai. Nunca esqueci seu gesto bravio e corajoso de encarar o trabalho. Jamais esquecerei seus eternos consolos, sua eterna proteção de quando era meu mentor espiritual quando encarnado. Continuava a evolução amando sempre Milacanova.
Havia sido incessantemente treinado para o trabalho de irmão do grupo Fé, Amor e Prece. Sentia-me apto ao serviço, desejara intimamente ajudar o próximo. No entanto, precisava cumprir algumas promessas, como cuidar das filhas de Roboels espiritualmente, além de ajudar na instituição e no auxílio de minha mãe. Foi então que recebi com muita felicidade a permissão para voltar à Alemanha. Fui acompanhado de um grande amigo que fiz na espiritualidade quando ao fim da guerra. Este, também, me acompanharia na vinda à colônia do Brasil, o irmão e querido companheiro Cesar. Não pude demorar-me muito no país natal de minha última encarnação, todavia, não deixei de ministrar o auxílio espiritual às 3 filhas de Roboels, bem como a minha mãe e a instituição. As crianças estavam bem cuidadas e pareciam felizes. O que mamãe havia me passado em sonho era a pura realidade. O povo alemão parecia abatido, mas as cidades ainda continuavam em pé, e seus governantes ainda insistiam em respirar o ar da arrogância. 22. Algum tempo depois, minha mãe havia assumido por completo a direção da instituição. A experiência com o espiritismo trouxe para seu coração veredas sublimes. Acalmou-o. Despertou-lhe o interesse por trabalhos edificantes. Aqueles trabalhos realizados com caridade pura, não volvidos à ostentação. Dona Ruth e o Senhor de Engeus direcionavam mamãe corretamente em seus labores pelos ensinos que lhe proporcionavam pela doutrina de Kardec. Dona Elizabeth havia estudado uma boa parte das obras do codificador, em especial o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Com seu coração distante do remorso perante meu avô, e com a tranquilidade para administrar, educar, e principalmente orientar as crianças da instituição, seu espírito começava a voar em alturas superiores. Também Pierre continuava como meu braço direito na casa social. Fiel e bom amigo como sempre, raro era o dia em que não ia à instituição, desde minha partida para a guerra. Desde os tempos da faculdade, sonhávamos em ser boas pessoas, e Pierre estava realizando seu sonho. Ao mais, eu agora no mundo dos espíritos conseguia lembrar as vidas pretéritas daqueles que me circundaram nesta última encarnação. Quanto a Pierre, longe em os tempos de nossa amizade. Séculos atrás carregávamos juntos, como irmãos de sangue, os fardos deixados por nosso pai. Já mais recente estudamos com mesmos professores, e elaboramos, novamente em conjunto, projeto arquitetônico de um castelo na região da Bavária, atual Alemanha. Munich também não havia me virado as costas. A pedido de Pierre, trouxe seus conhecimentos médicos, sempre gratuitos, para assistência social, desde o momento de minha partida para a guerra. Os leitores mais observadores devem estar notando que, a partir do momento em que abracei os estudos da doutrina espírita, passei a compreender a justiça de Deus, sua lei de ação e reação. Não escrevo mais guerra horrível ou guerra execranda. Não porque a guerra seja boa, mas por ter ela me aberto a oportunidade de entender melhor a razão de nossas existências, através do espiritismo a mim ministrado por Peterson e pelos habitantes da vila. Também por ter sido através dela que reencontrei Milacanova, o amor da minha vida, e abri para mim mesmo uma nova porta para entrar no reino de Deus. Então, apesar de sempre desaprovar as guerras, digo-lhes apenas que soube aproveitar suas funestas consequências, em contrapartida à minha evolução espiritual. É como dizem, quando uma porta lhe é fechada na vida terrestre, Deus abre-nos inúmeras outras, basta que saibamos aproveitar a oportunidade. Queridos irmãos, ser feliz é viver com fé, amar o próximo, respeitar os desígnios de Deus, orar com amor e perseverança, praticar caridade, agradecer todos os dias pela bendita vida ou reencarnação. Até quase o final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha não havia sido invadida. Porém, perto de seu final, os bombardeios foram constantes. Assim como a tomada dos territórios ocupados pelos alemães,
e também seus próprios limites territoriais. A fome começou a alastrar-se em todos os níveis sociais. Não fazia distinção entre ricos e pobres, principalmente porque não encontravam alimentos para serem adquiridos, qualquer que fosse o preço. Farinha, água, sal e açúcar eram o que os alemães, mais abastados ou menos, comiam no fim da Segunda Guerra. Eu já estava no grupo Fé, Amor e Prece do Brasil, localizado no atual estado de Santa Catarina, treinado e apto a escrever, intuir os médiuns encarnados em seus trabalhos sem ostentação. Na Alemanha, por providência divina, a instituição de crianças carentes foi poupada de ser destruída pelos ataques aéreos dos aliados. Nas visitas que lhes fazia, consegui influenciar mamãe e Pierre a comprarem terras no Brasil, mais precisamente na atual cidade de Blumenau. Através da mediunidade de Dona Ruth, psicografei mensagem com tal objetivo. Como a dificuldade era grande, e as crianças já estavam mais crescidas, a mais nova com 7 anos de idade, fui prontamente atendido por Elizabeth, meu fiel amigo. No Brasil, as crianças cresceram e tiveram oportunidades iguais em estudo com nível social alto. No país de origem, a fome e os recursos financeiros que estavam se esgotando teriam prejudicado seu futuro. Além disso, simpatizei muito com o Brasil. Tudo de material era atrasado em relação à Alemanha, mas a natureza e o calor humano eram vantagens preciosas deste povo sul-americano. Instalados no Brasil, mamãe, Pierre, alguns outros amigos, voluntários e todas as crianças, a vida tomou para todos um novo rumo. O menino Akbauê tornou-se farmacêutico na região de Curitiba. Outros, comerciantes lá mesmo, em Blumenau. Alguns, trabalhando na política. As moças, governantas e tradutoras da língua alemã. Algumas inclusive ganhavam dinheiro ensinando o idioma. Todas elas se casaram e constituíram família. Os meninos e meninas com problemas de ordem mental continuaram a ser cuidados pelos voluntários, amigos e mamãe. E, quando estes faleceram, os que ainda estavam vivos foram cuidados pelas antigas crianças da instituição. Meus trabalhos não cessavam. Tinha agora que intuir Franz, antigo membro da instituição que se formara engenheiro mecânico e laborava em São Paulo. Passo agora a contar um pouco da vida desse alemão órfão, que fez fortuna no Brasil, criando uma das maiores empresas de máquinas para a fabricação de peças, cuja marca reservo o meu direito de não revelar pela razão de ainda existir, e seus familiares poderem não gostar. A privacidade é um direito constitucional brasileiro. E esse alemão a que me refiro se tornou um ilustre cidadão brasileiro. Lembrando sempre que meus serviços diários começavam às 5 da manhã e findavam à meia-noite. Nesse entretempo, poucas vezes ao ano conseguia encontrar-me com Milacanova. Por isso, cada minuto de minha vida espiritual empregava em minha evolução. Precisava muito angariar recursos nobres ao meu espírito, para que na próxima encarnação não falhasse, e conseguisse chegar ao patamar espiritual de minha amada. Por isso, digo-lhes que cada minuto na vida de encarnado é de importância ímpar. Devemos preenchê-los com coisas úteis. Nada de comentários infelizes, pensamentos mesquinhos, vaidade, luxúria. Devemos fazer com que nosso grande computador, o cérebro, seja influenciado pelo nosso espírito a buscar conhecimentos nobres, e a atuar de acordo com os mandamentos de Deus. Coloquemos dentro dele a boa leitura, música, bons filmes, etc. Afastemo-nos de festas improdutivas, conversas fúteis, quando não podemos auxiliar. Compreendamos os familiares e amigos. Respeitemos a lei, os mais velhos, as crianças, a família, os professores. Cada minuto dirigido ao seu progresso é instante de ajuda mútua que podemos dar à evolução da humanidade. Contribuindo com a humanidade, estamos fazendo isso a Deus, pois Ele é o Criador. Queridos leitores, o ser dócil é aquele que com suas próprias atitudes pode passar carinho em forma de palavras,
respeito por meio de atenção, caridade como remédio aos doentes, bondade como resgate do moribundo, esteio com o recanto agradável ao repouso, alimento com o pão repartido, ensinamentos pelos sacrifícios, pelo perdão e pela fé viva. 23. A indústria de France. Passados mais alguns anos, encontramos Franz com título de doutor em engenharia mecânica, pela mesma universidade que cursei, a de Berlim. Graduou-se no Brasil, na Universidade de São Paulo, mas aperfeiçoou-se na Alemanha. Rapaz de grandes virtudes e nobre coração. O estudo era a forma que encontrava para conseguir praticar a caridade também com as crianças necessitadas. Seu fulcro maior, observado em suas preces, era o de construir uma instituição beneficente, maior ainda em número de crianças que a minha. Franz era médium nato, de excelente qualidade psicográfica. Como estava bem preparado em meus serviços espirituais para atuar com os médiuns da Terra, não lhe era difícil transmitir os desígnios superiores. A mediunidade é extensiva a todo e qualquer encarnado. Uns a desenvolvem com mais facilidade que outros. Alguns a demonstram na forma intuitiva, psicográfica, de evidência, etc. Entretanto, aquele homem alemão de coração brasileiro, frequentador assíduo de um centro espírita na cidade de São Paulo, onde morava, desenvolvia todos os dias mais e mais suas aptidões mediúnicas. Graças a Peterson, em primeiro lugar, depois aos habitantes da Vila Russa, e, claro, a Deus sempre, coloquei-me na doutrina espírita, transmiti o desejo que minha mãe acolhesse a mesma codificação de Kardec, sendo prontamente atendido. Mamãe repassou os mesmos ensinos e meus desejos íntimos a meus amigos, voluntários e crianças da instituição. A avalanche do bem espalhava-se em nome de Deus. Essa corrente estendia-se até Franz, que utilizava da mediunidade para fins nobres, sempre preocupando-se em tentar ser um pequeno servo do Pai. Queridos irmãos, a mediunidade é instituto da providência divina. Deverá ser realizada com respeito, dignidade, pontualidade e dedicação. Irmãos médiuns, a mediunidade é pão, e não ganha pão. E o pão, o pedaço de pão que Deus nos permite transmitir. Seus desígnios, suas determinações. E forma de passarmos amor e paz dos ensinos de Jesus sempre gratuitamente, pois só assim poderemos ressarcir dívidas e atrasos espirituais. Que hoje sempre o dever de servir ao próximo, por intermédio da mediunidade, prevaleça acima qualquer egoísmo e vaidade do médium. Franz sabia muito bem que não era um verdadeiro autor das mensagens espirituais que recebia. Em pouco tempo de trabalho, com os recursos que vinham de minha mãe, bem como a orientação de Pierre, aquele homem construiu uma indústria de maquinário. Mais adiante, formou um conglomerado industrial, constituiu família, jamais esquecendo de onde veio. Auxiliou mamãe até o final de sua vida, ampliou a instituição, fundou outras pelo país. Participou ativamente no ministério de um dos governos do Brasil. Lembro-me bem de como tratava os diretores de sua indústria nas reuniões constantes que realizava. Bom dia a todos, amigos. Temos que organizar os trabalhos evitando a perda de exportações por falta de competitividade fiscal. Aceito ideias. Porém, como vamos vencer essas barreiras tributárias de nosso país? Falou-lhe um dos diretores, conhecido por Carlos. Não conseguimos exportar mais para a Europa. O Canadá e os Estados Unidos ganham sempre a concorrência, disse-lhe o vice-presidente, Menegatti. Franz olhou para todos como de costume. A mesa das reuniões da diretoria era oval, com capacidade para 30 pessoas. Depois, sorriu. Aí, arguiu, quando montei a primeira indústria aqui, era muito pequena, tinha concorrentes internos enormes, gigantes. Não me assustei. Criei diferenciais, elaborando máquinas mais modernas que as deles.
Fiz os produtos finais serem mais eficazes e melhores. E o mais importante, com o maquinário que criei entregava as mercadorias na metade do tempo deles. Assim, ganhei o mercado interno. Só consegui exportar porque me adequei às regras internacionais. E, principalmente, fiz um produto melhor e mais barato que a concorrência. Assim, criei um império industrial. Não será uma barreira fiscal interna que impedirá minhas vendas externas. Os brasileiros costumam desculpar-se por qualquer dificuldade, culpando o governo. Na Alemanha, mesmo no tempo da guerra, a vida não parou. Finda esta, tivemos que reconstruir o país quase sem recursos. Sinto-me brasileiro, todavia sei que não coaduno com diversos modos de pensar deste povo. Não podemos, a primeira dificuldade, entregar os pontos e desistir da luta. Sabia que vocês iriam trazer o problema tributário como barreira máxima aos nossos novos objetivos expansionistas. Tenho aqui um desenho industrial, criado por mim e um de nossos melhores engenheiros mecânicos. É inovador e mais barato, pois utiliza matéria-prima reconstituída. Adaptem nossas máquinas a este novo pool de mercado. Já entrei com o pedido de patente e arrumei fornecedores. Peço a nossos clientes que aguardem 3 meses para receber nossas mercadorias. Digam a eles que comprem o mínimo de nossos concorrentes, pois iremos trazer um produto final mais barato e melhor. Meu pai, isso referindo-se a mim, não teria conseguido montar a instituição onde vivi até os 19 anos se tivesse desistido perante qualquer dificuldade. Dou-lhes esses 3 meses para fazerem o que peço. Vou me ausentar para trabalhos com fins sociais. Depois, espero que não reclamem mais do governo, e procurem saídas inteligentes para as dificuldades de nosso complexo industrial. É para pensar diferencialmente dos outros que vocês são diretores nos mais variados departamentos destas empresas. Não lhes foi dado o seu cargo para que digam, sou diretor ou diretora da empresa. Franz terminou a reunião, sempre severo e determinado. Contudo, seu coração amava todos os que ali estavam. Novamente, passado algum tempo, recebi a visita definitiva de minha mãe, que adentrava os portões do céu. No começo da terceira idade, fui brindado com um reencontro, prematuro, mas também definitivo de meu amigo Pierre. Ele contava 51 anos quando desencarnou. Dona Elizabeth juntou-se ao Frei na colônia espiritual da Alemanha. Realmente, como Jesus dizia, fora da caridade não há salvação. Meu amigo espiritual Cesar, que veio comigo para a colônia do Brasil, tinha uma frase sobre a caridade que jamais esquecerei: a corrente de ar refresca, da mesma forma que a caridade ilumina a alma. No Jardim da Esperança, da colônia do Brasil, fazia sempre muitos e nobres amigos. Zeferino, um deles, escreveu certa vez em trabalho psicográfico de um médium, os seguintes dizeres: no Jardim da Esperança, pequeninos cantam, crianças aprendem, oram, cultivam amor. Flores em suas variadas cores e perfumes resplandecem a natureza mais pura do amor de Deus. As plantas acariciam seus visitantes. A grama verde púrpura é cama balsificante para os espíritos em tratamento de desventuras. O jardim, que mais parece um campo pela imensidão de luz e reconforto criado por permissão do Maior, é esperança àqueles que o adentram, pois lá encontram a verdadeira felicidade em forma de amor ao próximo. As palavras de Franz dirigiam-me sempre gratificantes recordações. Seus bons pensamentos sobre minha pessoa despejavam bálsamos de luz em meu coração ainda pesado pelas perdas de oportunidades e faltas pretéritas, sequioso também de chegar ao nível espiritual de Milacanova. Todavia, meu trabalho com o Franz não era difícil de ser realizado. Existia afinidade e respeito entre nós. É muito reconfortante estarmos no mundo dos espíritos e sabermos que existem pessoas que nos agradecem por uma ou outra pequena obra boa que realizamos. Por isso,
Devemos nos ater às atitudes que efetuamos todos os dias. Perdão, reconciliação, caridade são ações que frequentemente devemos utilizar, e jamais esquecer. Reconciliação com os supostos adversários, antes, é desejo puro do coração, depois, é pedido de perdão e reconhecimento do erro. Não trabalhava somente com Franz, tinha que atuar com outros médiuns. Alguns causavam-me incansáveis perturbações. Outros eram infiéis aos horários. Minhas crianças seguiam suas vidas. Meu pupilo industrial era médium assíduo. Um dia, na Bahia, em uma das casas sociais com que colaborava, perto de grande médium do país, psicografou Franz uma mensagem de sua mentora espiritual que comoveu a todos, inclusive a mim. Procuro agora transmitir com alguma precisão a mensagem que se intitulava O Murmurar de um Coração. A jovem que aspirava pelo amor a Deus, em início de sua atividade religiosa na terra, chegou à noite a seu quarto vinda da rua, onde estivera por caminhar durante todo o dia. Pela manhã, em viela estreita, encontrou o menino criança a trabalhar como homem adulto, no esfregar do chão e lavar das paredes do armazém. Em rua do centro, avistou um moço a carregar os pedregulhos, em forma de lixo, que lhe traria mais à tarde a moeda a seu pão diário. Avistou também a mãe com seu bebê no colo em pleno sol do almoço a pedir o leite para seu rebento. Mais à frente, adentrou numa mercearia, de onde avistou, lá fora, alguns adolescentes a respirar a chaga da droga química, e ingerir o álcool da bebida que corrói. No final do dia, pude perceber que os cidadãos passavam por eles sem quase, ou nada, notar. De quase ninguém esses irmãos chamavam a atenção. Poucos percebiam que eles precisavam de auxílio. A religiosa pôde notar, sim, que muitas pessoas que por eles passavam caminhavam com ostentação de quem detém o poder da verdade pelo ouro guardado em seus bolsos. Palmilhavam crentes de que suas moedas valiam mais do que suas próprias vidas, ou do que os irmãos que padeciam pelas ruas. Dessa forma, em seu aposento à noite, se pôs a rezar ao Pai, questionando-o: amado Deus, que faz os homens não tomar compaixão pelas necessidades de seus irmãos? Que pensam esses cidadãos do clamar de um coração de uma mãe, ou de uma criança? Todavia, no fim de suas súplicas, um clarão interno, em forma de resposta, invadiu seu espírito e esclareceu suas mais íntimas interrogações, dizendo: filha, aqui quem lhe fala é o anjo do alerta, do aconchego, da esperança, da fé e da caridade. Não faça de seus dizeres mais algumas palavras em vão. Alerta sua alma às lições do Cristo, e as escute. Entenderá daí o porquê de tantos sofrerem. Há os que sofrem da dor física, e outros da espiritual. Aí compreenderá que, para o mundo ser perfeito, todos deverão afastar de si o egoísmo e o orgulho. Um dia todos entenderão que o poder de Deus pode apagar qualquer mal. O bem, por ele, vencerá, e o mal que ora triunfa é oportunidade para a redenção. O céu é a escada a ser subida degrau por degrau, com amor e fé. A caridade é o alicerce, a mola propulsora a escalarmos essa escada. Irmã religiosa, o mundo vive pelo caminho que escolheu. Não adentremos nessa trilha de trevas. Sigamos Jesus. E verá que o amor superará o ódio, da mesma forma que a paz vencerá as guerras. Deixemos nossos corações murmurar pela felicidade que só encontraremos no reino de Deus. Sua morada é grande, pode abrigar a todos. Filha, faça a caridade dentro do possível. Não julgue um homem que finge não ver o irmão derrotado, pois a justiça de Deus jamais falhará. Não condene, mas sim auxilie. O legado do Mestre não se deu por tesouros materiais, mas por suas ações em forma de exemplo. Os dizeres de Jesus nada mais são que as leis de Deus, e estas hão de vencer. São luzes para o planeta Terra. Escute o apelo de seu coração, agora e sempre. Pratique o bem de todas as formas possíveis. Assim,
Após ter compreendido o que o anjo intimamente lhe revelou, ela disse ao Pai do céu: Querido Senhor, já sei das verdades, já percebi as oportunidades. Entretanto, necessito aprender e conhecer mais sobre a fé. Só dessa maneira, quando deparar com o murmurar de um coração aflito, o meu poderá responder à altura, com caridade, amparo, palavras religiosas de Jesus. Pai, faça-me sua serva para que eu possa voar atingindo a todos os corações que o Senhor determinar. 24. Em busca de Milacanova. A indústria de França, mais que um potencial financeiro, era fonte de emanação do amor ensinado por Cristo. Grande parte de sua renda era revertida à caridade. Imponente intelectualmente, mas humilde em espírito e ações, França adentrou o sepulcro no ano 2000, indo para esferas maiores. Sinto-me ainda privilegiado pelas preces que essa alma pura me dirigia quando encarnado, e abençoa-me, agora, no pós-túmulo. Sabia bem esse homem que a verdadeira felicidade não está na terra. A felicidade real, a da alma, só encontramos no reino dos céus. Justamente quando na terra cumprimos nossas provas e expiações, por meio da prática cristã. Essa deverá ser seguida para que nossas consciências se harmonizem com as energias do reino de Deus. Só assim seremos realmente felizes. Eu e César, sempre juntos, trabalhávamos incessantemente para nossa evolução espiritual. Nos finais de noite, adentrando a madrugada, trocávamos impressões sobre nossas experiências diárias. César, como eu, cuidava de transmitir ensinamentos, orientações, intuições e psicografias a médiuns, em desenvolvimento ou não, de várias regiões do Brasil. Certo dia, exaustos, dialogávamos assim: que fez, então, para convencer a médium de que a senhora em questão estava acompanhada de seu pai desencarnado? Perguntei-lhe, não por curiosidade, porém, para aprendizado, caso um dia deparasse com situação similar. César havia me contado que já há algum tempo trabalhava com uma médium na região de Blumenau. Ela fazia o culto de evangelho no lar aberto a algumas pessoas. Uma dessas pessoas, mais precisamente uma senhora, estava sofrendo havia alguns meses de fortes dores de cabeça. Sem solução por meio dos remédios terrestres, insistia com a médium para que ministrasse os seus passes espirituais. Estes aliviavam por hora. No entanto, seu pai desencarnado ligava-se a essa senhora por laços fluídicos, buscando energia vital, e objetivando, principalmente, o perdão da filha por atos que cometera contra ela em vida. César, por meio da intuição, tentava alertar a médium para que ela instruísse a senhora sobre a presença de seu pai, que lhe rogava clemência. Intuitivamente, ele orientava a médium para que, se possível, a filha pudesse perdoar o pai do fundo do coração. Todavia, apesar de processo medianímico avançado, ela não era capaz de compreender a mensagem do benfeitor espiritual. Isso já passava de 2 meses, e as dores de cabeça da mulher só aumentavam. Alexander, respondeu César traço, tive que estudar as possibilidades mediúnicas da sofredora. Logo depois, percebi que possuía raros processos medianímicos de vidência. Apliquei-lhe passes fluídicos, ajudando-a a formar uma tela na qual enxergou seu pai. Isso tudo no dia do evangelho no lar na casa da médium principal. Assim que vi seu falecido pai, em momento raro e único de vidência, deu um suspiro e grito alto, pondo-se a chorar em meio à reunião. Contou que viu a presidente dos trabalhos evangélicos, que a partir daí começou a escutar minhas intuições sobre as necessidades do desencarnado. Como vê, Alexander, nossas tarefas com os médiuns são árduas. Concordo, César. No entanto, mesmo havendo dificuldades de aceitação das orientações que passo aos médiuns, vejo muitos deles determinados a fazer o bem. Outros procuram ser criteriosos na avaliação das orientações, para não serem pegos de surpresa por espíritos mistificadores.
Também existem aqueles que não querem ou têm medo de influenciar a mensagem que lhes propomos. Com certeza, meu amigo. Mediunidade é luz, cujo acordar, dia após dia, os fez lembrar os deveres que abraçam. Muitas vezes fardos duros e pesados. Devem acolher,